E no Táxi Amarelo de hoje, nós vamos conversar com a Cris Vieira, que é fundadora da Brasil Ahead. How deep can we go? 'Cause you're pulling me straight down. Cris, muito obrigada por ter aqui. Finalmente a gente conseguiu marcar esse encontro. Prazer todo Tá um meu, dia Martinha. assim, lindo, gente. Tá maravilhoso, Nova York, debaixo de chuva. Chuva! É um prazer enorme estar com a Cris aqui. Eu conheço você desde que eu mudei pra Nova York, né? Verdade. Conheço o trabalho dela, admiro bastante. E eu adoro contar a história compartilhar a história de brasileiros que vieram pra Nova York e trabalham com o que amam e fazem muito bem feito um trabalho, que é o caso da Cris, que ela é fundadora da Brasil Ahead, que é uma referência em educação em português e cultura brasileira aqui em Nova York. E agora também inglês para brasileiros. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então me conta, primeiramente, como que aconteceu a Brasil Ahead? De onde surgiu a ideia? Como que você veio para Nova York? Todo mundo gosta de saber isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. A Brasil Ahead, ela começou de uma maneira muito interessante, porque eu vim pra cá pra estudar, né? Então eu vim pra cá pra estudar Advertising and Marketing, né? Tudo a ver. Publicidade, sempre comunicativo e tudo. Eu era professora de inglês no Brasil, vim pra cá mudar completamente. Então, basicamente, vamos dar um basta dessa coisa de professora, né? E tal, Você é professora vamos mudar. de português. Então, no Brasil era o contrário. Eu sou Professora formada de em inglês. letras. Isso. Sim. Então, no Brasil, eu dava aula de inglês, né? Mas eu falei, não, vamos dar uma guinada, vamos dar uma virada. Então, eu vim pra cá como aluna e tal, juntei as minhas economias e vim pra cá estudar Advertising and Marketing, publicidade, né? Mas, nesse Fez meio... aonde? Na FIT. Mas é muito engraçado, nesse meio tempo as pessoas vão sabendo que você é professora, vão sabendo que você fala, né? E aí, me dá aula, um colega que é um amigo. De português. De português, né? Porque sabia que eu era do Brasil e tudo, e que eu era professora. Eu falei, não, tá bom. Eu me lembro que a minha primeira aula foi lá no final da Kings Highway, no Brooklyn. Não sei nem onde que é. Então eu gastava assim, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, eu dava aula pra uma senhora. E assim, foi a minha primeira aluna, e depois um fala pro outro e tudo. Então, daqui a pouco eu me vi, né, quase me formando, eu me vi já tendo vários alunos, e aí pensando, por que então que eu não começo a abrir a minha escolinha, o meu espaço, a minha salinha, né? Eu cheguei a dar aula em outra escola, mas assim, a minha mentalidade era muito de eu quero que as pessoas aprendam a falar português como se fala no Brasil. Então a mentalidade eu não quero nada robótico, eu quero que os alunos cheguem no Brasil e falem, uau, eu aprendi a falar. Se apaixonem também. Que se apaixonem, que falem da maneira que a gente fala. Eu falei, bom, e aí tem uma coisa diferente. E comecei lá, vamos lá, eu nem era uma sala ainda, eu alugava pela hora. Então assim, o que o aluno me pagava, sobrava $5, 10 dólares. Mas assim, eu já estava acostumada com essa dificuldade, mas eu sabia que o investimento iria valer a pena. Sim. Principalmente pela paixão que eu tenho por ensinar, né? Na minha época aqui de estudante, assim, contava os meus trocadinhos, que eu tinha o meu dinheiro economizado para a faculdade, eu tinha meu dinheirinho pro aluguel, e daí tinha dia que eu comprava batata frita de 99 centavos. Que dava? Eu falei, eu tenho que pagar aluguel e tudo. Mas, então, eu estava acostumada a começar do zero. Falei, não, vai dar certo, vai dar certo. E eu tenho muita paixão pelo que eu faço. E comecei eu sozinha, e aí eu falei, bom, agora já tenho 4, 5 aluninhos, agora vou alugar uma salinha. Ainda apertado, né? Vamos alugar uma salinha. E ali esticando, pagando daqui. E aí eu dormia na escola. Eu dormia porque depois que eu dava aula, eu tinha que pensar em como é que eu ia fazer o anúncio, né? Como é que eu ia anunciar a escola e tudo. Naquela época não tinha ainda redes sociais como tem hoje. Imagina, se tivesse Facebook naquela época, eu já tinha ido mais rápido. Mas, então, eu dormia na escola, né? E vinha e dava aula no dia seguinte. Aí, claro, a necessidade de mais uma professora e mais um professor e mais um. Mas de principalmente fazer a minha equipe ser tão apaixonada quanto eu. Então, assim, a Brasil Ahead foi formada, né? A gente estava em um outro endereço, tinha um espaço mais limitado, mas sempre com muito, muito carinho. Hoje nós somos uma equipe de 12 professores, sem contar comigo, porque eu também ainda dou aula. Eu não posso ficar sem dar aula. Não posso. Então eu dou aula sábado, eu dou aula pros executivos, o pessoal um pouco mais avançado também, eu gosto. Mas a paixão da minha equipe é basicamente a mesma. Então eu acho que é isso que fez com que as pessoas assim olhassem a Brasil Ahead de maneira um pouco mais especial, eu acho. E você tem que tipo de programa hoje, assim, disponíveis?
Bom, em 2007 a gente só começou com aulas para adulto, né? Então a gente tinha português para adulto, que faz negócio com o Brasil, ou que quer simplesmente arrumar uma namorada no Brasil, né? Então, depois ficou bem mais business, né? Aí, em 2009, nós começamos o programa de criança. Sim. E nesse meio tempo eu estava alfabetizando meu filho. Pois é, nesse meio tempo eu casei. Rapidinho tudo. Filho lindo. E o meu filho, ao alfabetizar o meu filho, eu percebi que outras mães também podiam ter a mesma necessidade que eu, porque ele nasceu aqui, mas de maneira nenhuma ele ia perder o português. E aí eu resolvi abrir o programa de criança. E agora, quer dizer, no ano passado, a gente abriu também o inglês para brasileiros. Por quê? A gente tem muito modelos brasileiras que vêm aqui e não falam inglês, elas precisam não só da língua, mas do carinho, de ser assessoradas, né? Porque elas vêm aqui muito novinhas. Até para dar um boost também no inglês, né? Porque a gente acaba acomodando, às vezes a gente não aprende a gramática da maneira correta e vai, entendo tudo, falo tudo, mas é muito bacana você dar voltar na base, né? E aprimorar o que você já sabe. Acho que sempre é bom. Exatamente. E como brasileiros, nós temos professores, claro, americanos também, mas os nossos professores têm formação em ESL, ou seja, além da gente entender a técnica, a gente também entende de onde está vindo a dificuldade do brasileiro. Sim. Como brasileiros, a gente entende, entendeu? Então, é mais especializada a aula. E tem algum fato, assim, alguma curiosidade, uma coisa engraçada que tenha acontecido nesses... Quantos anos você é Brasil Red? Desde 2007. Então, 7 mais 7, 9 anos? 7, mas olha, a gente fazendo... Calma, que ano que a gente tá? 2017? 10 anos. Ah, tá. Eu tô, 14, 7 mais 7, 14. Nesses 10 anos de Brasil Red, teve muitos alunos passaram por lá, no caso, estrangeiros. Tem algum fato engraçado, algum caso que eles te contaram na experiência deles com o Brasil ou com o português? Bom, primeiro, como você falou, né? São tantos alunos que às vezes eu passo vergonha de enquanto comigo eram meus alunos, eu já não lembro. Mas tem um engraçado que eu me lembro que o aluno chegou, tinha alguma noção básica, ter estudado sozinho e tal, tinha ido ao Brasil e entrou na escola para poder aprender, né, formalmente. E aí falou pra mim, olha, eu tenho uma dúvida. Então, eu tava no Rio, aí eu fui pegar um táxi, né, e vê se eu falei alguma coisa errada. Eu falei, por favor, e foi pro Rio, né, por favor, vai pra Ipanema? E o taxista virou pra ele e falou assim, oi? Aí ele se consertou assim, falou, oi, tudo bem? Então, vai pra Ipanema? E o taxista, oi? Aí ele, eu não sei, eu não sei se ele tava gozando com a minha cara, eu não sei. Falou oi 10 vezes. Da cabeça dele, o oi era só pra falar hello, hi. Mas ele não tava entendendo que o cara tava querendo dizer, que ele não tava entendendo nada, provavelmente pelo sotaque e tudo. Enquanto aqui no Rio tem várias gírias, né? Tipo... Várias. E aí ele falou, então ele tava querendo falar, oh, what? Come again? E aí eu falei, exatamente. Então, essa é uma das coisas que a gente riu e hoje ele já é avançado e tudo. Então, são momentos engraçados, mas o mais legal é ter essa participação especial na vida do seu aluno, porque por mais que a Brasil Red seja, claro, um business, pra mim só vale a pena porque é o que eu gosto de fazer. E eu na sala de aula, assim, eu me transformo. Então eu vim pra cá fazer marketing, mas eu falei, trabalhar em agência não vai rolar. Eu voltei a fazer o que realmente eu tenho dom pra fazer, eu acho. E deu super certo. Deu super certo, deu super certo. E vem cá, tem algum lugar, tipo 3 lugares de Nova York que você ama de paixão, que você recomenda que todo mundo tá vindo pra cá conhecer, que tanto locais como turistas vão amar, assim, tem alguma coisa que você consegue pensar? Nossa, tanto. High Line é um lugar muito especial, principalmente porque você tem tempo de caminhar, porque tudo é muito rápido em Nova York. Então o High Line é legal, que você vai vendo Jersey, vai vendo lá de cá. Então High Line, aquele parque suspenso, eu acho que é um lugar fantástico. Sem dúvida o Central Park, que me traz memórias de quando eu cheguei aqui. Mas o que mais me atentou pro fato de eu agora estar vivendo, naquela época já estar vivendo uma vida diferente, estrangeira, diversificada, foi o Bryant Park. Que é onde a gente está indo. Vamos lá? Straight down. Estamos aqui no Bryant Park, um lugar especial aqui no meu coração, um lugar que marcou principalmente a minha transição, né, de se transformar cidadã do mundo, né, e como vencedora de sonhos.
Tá aqui, esse parque onde a gente vê tanta diversidade. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a biblioteca que eu falei no fundo, esse gramado que no verão eu juro para vocês que é super legal e todo mundo deita naquela grama. As coisas lindas, né, que eu acho que esse parque tem, é o panorama. Então quando você vai rodando, você vê tanto prédio antigo, arquitetura magnífica, quanto moderna. Então você vai girando e você vê diferentes tipos de prédios, é fantástico, é muito